o senhor foi muito criticado na época do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, porque apoiou o impeachment, né? O senhor foi tido pela ala esquerdista como um grande traidor. Eu queria saber se o senhor se arrepende do seu voto naquele dia. Não posso me arrepender, porque era uma contingência moral minha votar pelo impeachment. Votei com muita tristeza. Se eu estivesse lá agora e viesse o impeachment do Bolsonaro, eu ia votar alegre. Sim. Da Dilma eu não votei alegre, votei triste. Mas eu passei anos dizendo que ela cometia crime de responsabilidade. Eu escrevi um livrinho dizendo que ela estava levando o Brasil para a recessão, ao desemprego. Listei os erros que o governo estava cometendo. E o crime de responsabilidade, era preciso que o Brasil passasse um recado que nunca mais a gente vai tolerar um presidente irresponsável com as finanças. Então, eu me senti obrigado, pela minha índole, pela minha coerência, de votar pelo impeachment. Não votei contente, lamento até hoje, me entristece, mas não me arrependo. Interessante, sua pergunta é se eu me arrependia. Não. Lamento, fico triste, mas não me arrependo, porque era uma contingência moral que me levava a isso. E agora, eu prefiro ficar coerente, mesmo sendo taxado, como você disse, de traidor, que seja, de que ficar incoerente. Incoerência, ninguém vai dizer que eu fui. Certo. Agora, senador, o senhor comentou aí que votaria contente pelo impeachment de Jair Bolsonaro. Essa questão do impeachment está sendo muito discutida, já são quase 30 pedidos de impeachment, inclusive hoje o próprio MBL, Movimento Brasil Livre, que apoiou Jair Bolsonaro na campanha à presidência, assim, pesadamente. Hoje, o próprio MBL, que já tem vários representantes do Congresso Nacional, eleitos também em 2018, na esteira de Jair Bolsonaro, hoje esse movimento entrou com também um pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro. Mas, apesar de haver, então, vários pedidos, apesar de haver vários indícios de crimes cometidos, crimes de responsabilidade, ele ter participado da manifestação e tantos outros, há pessoas que dizem que não há clima diante dessa pandemia que nós estamos vivendo, enfrentando agora, para um processo de impeachment, que seria demorado. Como é que o senhor, conhecendo o funcionamento do Congresso Nacional como o senhor conhece, dá para ter um processo de impeachment ou não dá? Renúncia, eu acho que a gente pode riscar, porque muita gente fala que jamais Jair Bolsonaro ele não tem esse perfil para renunciar ao cargo. Eu não vejo como ele vai renunciar. Isso é uma besteira, pedir renúncia. De repente, se os militares obrigarem, ele pode sair, renunciar empurrado. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Você perguntou se tem clima. Na verdade, em política, não é se tem clima ou não tem clima, é se tem voto ou não tem voto. E eu acho difícil conseguir, pelo menos por enquanto, voto para abrir o processo de impeachment, porque com 171 votos, barra o pedido de impeachment. E eu tenho a impressão que o Centrão, como ele vai levar para o governo, não vai deixar isso. E o próprio PT, eu não acredito que vote pelo impeachment. Eu acho que o PT torce, primeiro, para que não haja impeachment, para continuar a narrativa de golpe. Se houver mais um impeachment e o PT votar no impeachment, vai ser difícil o PT falar que foi golpe da Dilma. E segundo, porque nos cálculos eleitorais, o PT quer o Bolsonaro no segundo turno. A chance do PT eleger um presidente é se o candidato for Bolsonaro. Se for um outro candidato, eu acho que vai ser difícil o Partido dos Trabalhadores vencer. Por isso, eu creio que dificilmente haverá impeachment, porque o Bolsonaro vai ter alguns votos, e basta, como ele disse, 171, e eu acho que o PT, no máximo, se abstém na hora de se votar a abertura do processo do impeachment do Bolsonaro. Interessante sua visão aí com relação a esse posicionamento do Partido dos Trabalhadores, que o senhor tão bem conhece, né? Esteve ali por muitos e muitos anos.